Estamos começando e aqui tudo é ao vivo, mais uma edição, podem ter certeza, de sucesso, inédita, exclusiva do podcast Mais Vida. Hoje eu já posso dizer, pelo ecossistema da Dr. Play. Portanto, o nosso agradecimento a todos que porventura estiverem nesse momento, repito, estamos ao vivo e lembrando que o programa não acaba nunca. Daqui a pouco no YouTube, em Dr. Play Saúde, vocês terão essa edição, já digo de antemão, sensacional, na íntegra, pública, para que possam compartilhar, recortar trechos e ajudar na essência deste programa, salvar e transformar vidas pela informação. A entrevista de hoje, ela é exclusivíssima, eu posso dizer, e é uma honra, eu já tenho a meu lado a doutora Luciana Fonte Silva. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está pela primeira vez na Dr. Play. Muito obrigada, é uma honra, Fábio. Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente analisa o currículo da senhora, a história, eu posso dizer, de muito esforço, de investimento, de sabedoria, de dedicação, de amor ao próximo, a gente fica encantado, porque as certificações da senhora, eu posso dizer, são locais, regionais, nacionais e internacionais. Doutora, sempre estudando, e isto é uma grande virtude que traduz justamente em mais vidas salvas. É por aí, doutora? É mais ou menos por aí. É isso mesmo. Tanto é que a gente agora, a clínica de otorrino, CDO, a gente abriu o ano passado a especialização em otorrinolaringologia, exatamente com essa ideia, com essa fundamentação de sempre estar crescendo, sempre estar buscando, sempre estar se aperfeiçoando, né? Doutora, a gente nota, lógico, aqui na nossa querida Paraíba, que a clínica de otorrino, justamente como a senhora muito bem falou, foi crescendo, mas dentro de um critério que observamos muita organização, protocolos, e eu quero exaltar porque conheço e sei o que eu estou falando. Uma equipe extraordinária de profissionais, não é isso, doutora? Foram chegando, né, foram agregando e cada vez crescendo mais e com mais qualidade no fundamento do humanismo, no humanismo e competência. Eu acho que esse é a missão. É a missão, da né? O alicerce. Aí veio, doutora, o tempo passa muito rápido, mas eu me lembro, até porque sou de lá e conheço também, a unidade em Campina Grande. Exatamente. Estrategicamente posicionada, tudo que a clínica de otorrino faz bem feito, doutora. E aí, doutora? Obrigada. Pois é, a ideia é essa, ir crescendo, porque a gente atende muita gente do interior também, né, que vem, que se desloca. Então, é uma forma da gente ir chegando mais perto e oferecendo esse serviço de forma mais confortável para o paciente. Doutora, hoje a clínica de otorrino, ela se encontra com quantas unidades, precisamente? São 6 unidades. 6 unidades distribuídas, lógico, João Pessoa, Campina Grande. João Pessoa e Campina. E aqui em João Pessoa já são quantas unidades, doutora? São 5. São 5 unidades, né? Ou seja, a cidade crescendo, Isso. Todo mundo agora só diz uma frase: quero morar em João Pessoa. Quando me aposentar, vou para João Pessoa. Doutora, será que vai caber tanta gente, doutora? E aí, doutora? Pois é. Eu acho que as pessoas que estão vindo, elas estão vindo com a ideia bacana de qualidade de vida, não é? Eu vejo, a gente tem atendido muita gente de fora e a gente observa que são pessoas que escolheram João Pessoa pelo que ela traz, acesso à natureza, de tranquilidade, né? Então, eu acredito que essas pessoas vão manter essa mesma
cultura, essa mesma situação que já é de sempre, né? João Pessoa é uma cidade tranquila. É, muito apesar linda. do trânsito. Do trânsito, já está complicando, né, doutora? Vamos ver os poderes aí se acompanham, se Deus quiser. Vamos pensar positivamente toda essa evolução. Doutora, no campo, lógico, que a senhora atua com grande experiência e maestria, escolhemos, vamos dizer assim, e o público vai ficar sendo sabedor. A ideia é levar a utilidade pública, salvar vidas. Um primeiro tema aqui que aflige muitas pessoas no mundo inteiro. A rinite afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Doutora, a coisa é séria, é muito incidente, mas graças a Deus tem profissionais como a senhora para poder atender, dar um diagnóstico preciso e curar. Tem cura, doutora? E aí, doutora? Eu costumo dizer para os pacientes, claro que é uma forma um pouco até para ter uma acessibilidade melhor, que a rinite alérgica não é exatamente uma doença, é uma manifestação do organismo para dizer que aquele ambiente, aquela situação não está favorável. Não é um ambiente que está com muita poeira domiciliar ou com alguma substância irritante, né, que provoca aquela reação de hipersensibilidade. Então, assim, sempre o ideal é que se evite esses agentes alergênicos, né? Mas hoje é difícil, porque a gente está cada vez mais em ambientes mais fechados e isso favorece, né? Favorece umidade, favorece uma série de coisas que vem manifestando a rinite cada vez mais. Né? Então, para isso, a gente tem como lidar com essa situação, a gente tem como fazer os testes, a gente tem como solucionar através de medicamentos também para retirar o paciente da crise ou até para evitar que ele entre na crise com as imunizações. Então, assim, é um campo da otorrinolaringologia que cresce muito, né, e que está cada vez melhor, porque antes as vacinas, as imunizações eram muito genéricas, né? Hoje ela é antígeno específico. Então, você faz aquele teste do pelo do animal e faz a vacina, a imunização de acordo com aquela substância que provoca, né, o processo alérgico. E tem também, às vezes, até chegar ao ponto da cirurgia também, porque muitas vezes o paciente que tem a rinite alérgica, ele tem associado um desvio de septo, os cornetos ficam crescidos, ele faz uma rinocinusite crônica e ele precisa também de uma atenção cirúrgica. E nisso a gente abrange toda essa situação para que o paciente tenha qualidade de vida, porque realmente a rinite alérgica, ela interfere muito na qualidade. Você está, um adolescente que está estudando para o Enem e está ali, corizando, espirrando, com dor de cabeça, coçando o nariz, o olho, né? Ele não consegue se concentrar, né? Então isso interfere. Doutora, esclarecimentos, lógico, únicos, preciosos e de necessidade e utilidade pública. Doutora, as pessoas quando vê qualquer alteração já pensa na rinite. E a senhora falou muito agora, rinite alérgica. Doutora, toda rinite tem que ser alérgica? E aí, Não, doutora? Não, doutora. Não, tem outras rinites. Por exemplo, tem a rinite alimentar, que é aquela pessoa que quando vai se alimentar, ela começa a corizar, né? Isso às vezes é constrangedor. E a pessoa fica incomodada, está num jantar, num local com mais gente e fica aquela coriza, né? Então, são outras situações que existem também passíveis de tratamento e de prevenção. Doutora Luciana Fontes, doutora, com as mudanças climáticas que estão mais acentuadas, eu posso dizer até no planeta, né? Notamos até na nossa querida Paraíba, muitas vezes as pessoas dizem, não está no tempo de chover, mas está chovendo, o calor está cada vez mais intenso. A senhora tem notado no ambiente clínico uma maior incidência de rinites, doutora? Sim, e assim, existem estudos mostrando isso, que depois da pandemia parece que os micro-organismos, eles ganharam força, né? Não só a parte das alergias por conta
dos ambientes cada vez mais fechados, dessa mudança climática, né, abrupta da pessoa sair de um lugar muito quente e entrar num lugar muito frio. Isso interfere, né, na fisiologia, mas também por conta dessas questões assim, dos vírus, das bactérias, né? Não sei se a imunidade da gente ficou um pouco comprometida por ter ficado um tempo mais isolado, né? Mas a demonstração é que a gripe de antes, ela não é a gripe de hoje, ela é mais agressiva, os vírus eles estão mais potentes, né? Digamos assim. Doutora, no meu tempo de criança, de adolescente, eu estou me lembrando agora na rua Montevidéu, atrás do Estadão da Prata, em Campina Grande. Hoje ali virou tudo um ambiente médico, né, doutora? Sim. Mas, doutora, a gente era acostumado a ficar na rua, a tomar banho de chuva, ir atrás das tanajuras, brincar de bola de gude, e parece que tínhamos menos rinites. Isso. E aí, doutora, Isso não está faltando isso? As pessoas, talvez, dentro mais dos apartamentos, estão mais isoladas. Eu sei que tem toda a questão que o mundo mudou, mas como a senhora vê isso aí? Com certeza isso é demonstrado, inclusive, que o contato com a natureza, isso fortalece o sistema imunológico da gente. A gente precisa ter esse contato. A criança de apartamento, né, digamos assim, que vai ter muito contato com produtos químicos, que não vai ter o contato com a areia, né? Tanto é que a gente, não estou falando de rinite alérgica nem de alergia, mas, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia de adenoide, de amígdala, até de septo, né, se não for fazer a parte estética, eu sempre recomendo com uma semana que o paciente vá tomar banho de mar, porque a água do mar, ela ajuda, e você já deve ter tido essa experiência pequeno, quando vinha tomar banho de mar, que estava gripado, parece que a secreção, ela sai mais fácil. Mas, não é? doutora, que bacana o tópico que a senhora tocou agora, aí junta com a vitamina D, aí... Exatamente. Não é, doutora? Exatamente. Potencializa. Doutora, dentro dos nossos temas, já aparece agora uma nova tela, eu costumo ressaltar, é o primeiro programa praticamente no Brasil, vou dizer assim, que usa a inteligência artificial antes, durante e depois. Portanto, todas as imagens que porventura vocês irão observar durante a nossa conversa aqui, tão interessante, elas foram obtidas, criadas, geradas pela inteligência artificial. Doutora, a apneia do sono, como tratar e prevenir? Doutora, eu tive que fazer há 5 anos uma cirurgia bariátrica. E é lógico, se fazem os vários exames necessários e dentre esses exames ficou detectado, até pelo peso que eu estava no momento, que eu tinha a apneia do sono. E isso leva a ronco, leva a várias situações, pelo que eu li, mas a senhora que é a detentora do conhecimento, muitas vezes isso pode traduzir um perigo e até dar muita separação o ronco. Doutora, e aí, doutora, como é que a senhora vê os casos de apneia atualmente? Eu também tenho um tio que, falando do ronco da minha tia, né, para a gente resolver isso, explicando os prejuízos, né, as consequências, ele disse, mas eu estou tão acostumado com o ronco dela, como é que eu vou dormir sem o ronco dela? Ou seja, tem o inverso também, né? É verdade, doutora. Mas, assim, tirando a brincadeira, eu costumo dizer que o ronco talvez quem ele menos atrapalha é quem está do lado, porque, assim, tem se estudado muito o sono, né? E cada vez mais se vê a importância do sono. E o sono ideal, ele tem que ser aprofundado. É como se a gente fosse descendo uns degraus no nosso sono até chegar ao sono profundo, né? E esse momento é o momento que o cérebro da gente está mais em atividade, ao contrário do que se pensava antes, né? Como se dormindo a gente desligasse tudo, né? Não é assim. Dormindo, é como se a gente desligasse o corpo e o cérebro da gente está armazenando a memória. Então, é importante demais que a gente tenha um sono profundo, que a gente tenha um sono reparador, né, para a nossa atividade cerebral. E, assim, o ronco, quando a pessoa tem a apneia,
ela dá aquela paradinha, né? Aquela paradinha, ela baixa o oxigênio no sangue. Para compensar, o coração acelera, né? Isso, a longo prazo, o coração vai hipertrofiando, não é? O ventrículo, e vão acontecendo uma série de consequências. Então, assim, a ordem é não roncar, não ter apneia, porque isso realmente prejudica muito a qualidade de vida. É aquele paciente que passa a noite tentando dormir e o dia tentando acordar, porque ele dormiu mal e ele fica com sono, ele não consegue ter uma qualidade de vida, ele não consegue, né, se concentrar como ele poderia ter essa capacidade se ele tivesse um sono adequado. E hoje a gente tem, né, recursos para detectar que tipo de apneia é essa, que a apneia ela tem alguns tipos, né, e a gente conseguir resolver, né, seja com aparelhos, né, que a pessoa usa para conduzir o ar de forma correta, porque, por exemplo, quando a pessoa tem sobrepeso, né, que era o seu caso antes Justamente, sim. A gente não engorda só por fora, a gente vai engordando por dentro e vai ficando tudo mais estreito. Então, o ar tem dificuldade de passar e isso termina colabando aquelas estruturas e aí dá aquela parada, né? Então, a gente é bem mais amplo do que somente um aparelho ou do que somente uma cirurgia. Também essa parte de o paciente ter a consciência de buscar o peso ideal para a sua saúde, né? Não é uma questão estética, é uma questão mesmo de saúde. Doutora, a esposa está aqui na minha frente, a Verônica Amorim, e na época, antes da bariátrica, eu cheguei a ter 118 quilos, né? Aí veio toda a equipe, sempre um abraço para o renomado doutor Eduardo Pachu e toda a sua equipe, doutor Edgar, doutor Leandro, são muitos a citar, mas eu costumo sempre agradecer. E doutora, eu realmente roncava muito. E as pessoas sempre aliam ao peso, que era excessivo. Eu creio que há essa ligação entre outras, não é, doutora? Ah, essa ligação sim, mas tem pessoas magrinhas que roncam e que têm apneia também, né? Então, tem, às vezes, por exemplo, um desvio de septo, né? Uma hipertrofia de tonsilas, que é inclusive uma indicação absoluta da cirurgia, é a apneia pela hipertrofia das tonsilas palatinas e da adenoide, né? Ela impede o ar de passar adequadamente. E aí a criança, geralmente, né, a boquinha pequenininha, um continente pequeno num conteúdo grande, de umas tonsilas crescidas, ela faz a apneia, né? A apneia, e isso é uma das causas também, a apneia pela hipertrofia das tonsilas, ou por um desvio de septo, ou por uma rinocinusite crônica, né? Então, não só a obesidade, que geram isso. Doutora, ainda aqui na apneia, as coisas fluem aqui, viu, doutora? Livremente aqui, os pensamentos aqui, eles são muito ativos. Doutora, eu vejo muito empresas vendendo colchões, vamos dizer, tecnologicamente bem avançados e que dizem ou falam que ali ajudaria em vários fatores, até numa condição melhor de sono. São colchões de posições variadas, com controle remoto, que tremem. Ou seja, doutora, muito caros também. Aí eu pergunto, eu sei que tem muita pesquisa, será que tem alguma ajuda nesses casos? Eu sei que muitos ficam até depois com problemas sem o dinheiro para pagar a prestação dos colchões, que são caros. Mas, doutora, como é que a senhora vê essa evolução? Porque está tudo dentro do ambiente de dormir melhor. E aí, doutora? Isso. Inclusive, assim, a posição, né, do sono, às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma alteração na face mesmo, né, e ela tem um micrognatismo, ela tem umas alterações faciais que, dependendo da posição que ela adota, né, ela vai respirar melhor. Assim como elevar um pouco a cabeceira, então tem aquelas camas que elevam, né, que parece cama de hospital, mas são umas camas que elevam um pouco a cabeceira, isso ajuda, né, e outros fatores que ajudam
no sono em si, né? Você está num ambiente confortável que possa causar um certo conforto para que você tenha um desempenho de sono melhor, né? Para que você possa aprofundar o sono de forma melhor, mais adequada. Mais adequada. Assim, na minha parte aqui é mais a questão da elevação da cabeceira, né? De você ter facilitar a passagem adequada do ar pela via aérea. Aí, doutora, eu me lembro que antes da cirurgia, aí até era um amigo também, o doutor Danilo, da equipe do Pachu, fisioterapeuta lá em Campina Grande. Ele até disse, Fábio, fica um mês com o aparelho, aquele CPAP, né, da vida. Sim. E, doutora, aí eu comecei a seguir orientação médica, fazer tudo direitinho. Doutora, eu melhorei tanto, assim, a minha condição respiratória. Eu estou citando isso porque eu vejo uma eficiência muito grande nesses equipamentos, não é, doutora? Com certeza, com certeza. Eu tenho o filho de uma amiga minha, ele é residente hoje, né? Ele é médico residente. E ele é magro, ele não tem sobrepeso. Fez a cirurgia, mas ele tem realmente um estreitamento, né? A base da língua dele ela vai um pouco para trás enquanto ele dorme. E isso causa uma obstrução, causa apneia. Então, depois que ele começou a usar o CPAP, ele, quando viaja, ele diz assim, olha, eu posso não levar nada de roupa, nada, mas a minha mochila com o CPAP eu levo porque eu sei como isso melhora o meu sono, né? E eu sei também como isso interfere na minha qualidade de vida. Né? E ele faz residência em cirurgia cardíaca, ou seja, ele entende o benefício que isso está sendo feito para ele. Uma melhora, lógico, na qualidade de vida e muitas vezes, doutor, uma necessidade dentro de todo o tratamento. E às vezes, para que isso seja adequado, para que esse fluxo passe pelo local adequado, às vezes o paciente precisa fazer uma cirurgia para corrigir, né, a obstrução para que o fluxo passe adequadamente, né, que aí entra num futuro próximo também a robótica, né, as cirurgias as cirurgias convencionais também, as cirurgias endoscópicas, para facilitar a passagem do ar, porque também se você vai usar um aparelho, acontece com muita gente, compra um aparelho sem ter uma orientação de um profissional especializado. Então, a pessoa começa a usar o aparelho e não se adapta, porque a pressão tem que ser muito grande e isso incomoda. Então, em vez de isso ajudar, como aquele colchão que você falou, a embalar o sono, isso termina atrapalhando ainda mais, né? Então, tem que ter uma indicação adequada. Doutora, quando analisamos, né, o extenso currículo da senhora, a senhora tem todas as pós-graduações no estudo da face, né? E aqui entramos num tópico muito interessante, eu creio que hoje um dos mais comentados, a cirurgia estética e funcional do nariz, a rinoplastia. Doutora, eu vendo os números, o Brasil está entre os primeiros lugares, né, nos procedimentos de rinoplastia. Doutor, algumas pessoas ou muitas não estão contentes com o seu nariz. Aqui, o da foto, doutor, eu fiz a inteligência artificial aí gerar. Esse cidadão aqui, doutor, eu acho que merecia alguns ajustes. O que é que a senhora acha? Ou cada pessoa tem a sua particularidade? E aí, doutora? Eu acho que quando se fala em estética, eu acho que cada pessoa tem a sua particularidade e a gente não pode trazer nenhum tipo de parâmetro. Eu acho que a pessoa, se ela é feliz com o jeito, com o que ela tem, com a forma, né, que se desenha o nariz dela, e se isso não incomoda, não tem por que a gente levantar essa questão para essa pessoa. A questão estética pura e simplesmente. Mas a otorrinolaringologia entrou nessa área não pela questão estética, né? A otorrinolaringologia começou a atuar no nariz de forma estética porque, por exemplo, uma pessoa que leva uma pancada e fica com o nariz totalmente desviado, sem falar na questão estética, que aí é uma outra discussão, mas esse nariz desviado, ele não é funcionante. A pessoa não respira
por um nariz que é desviado. Ou, por exemplo, como essa foto, a gente vê uma ponta nasal muito caída. O ângulo entre o nariz e o lábio, ele tem que ser, o parâmetro, né, masculino é de 90 graus, o feminino um pouquinho acima. Né? Isso é da constituição, né, do ser humano. Assim, Lógico. um parâmetro, digamos, de saudável, para que esse nariz possa ser funcionante. Na hora que a gente tem uma ponta nasal caída, isso interfere na passagem do ar. Então, o otorrino, por ter a habilidade, a competência de operar o nariz por dentro, e sabendo que ia operar aquele nariz e esse resultado não ia ser adequado, então a otorrinolaringologia começou a se interessar pela parte externa do nariz, que também, assim, coincide, né? Aí chega na parte Foi unindo. Funcional e estética, por isso que começou a rinoplastia funcional, né? E aí, com isso, a gente foi tomando gosto também, porque é muito bacana uma pessoa que tem, às vezes, um trauma. Um paciente que eu tirei o curativo hoje de manhã, ele sofreu um acidente e levou uma pancada aqui. Então, ele achatou completamente o nariz, né? E aí, quando a gente tira o curativo, ele chega a se emociona, porque era uma coisa que realmente ele se incomodava com isso, né? E é bacana você conseguir resolver essa situação, ainda mais resolver também a questão funcional, porque o nariz dele não funcionava, ele não conseguia respirar pelo nariz, né? E então, assim, quando você consegue aliar as duas coisas, a técnica que a gente usa mais é uma técnica onde a gente utiliza a própria cartilagem do septo, né? A gente, que eu digo, eu, tipo, meu irmão, né? A gente usa a cartilagem do septo para reconstruir a parte externa, né? Para elevar um pouco a ponta, para definir mais a ponta. Que a gente pode usar também cartilagem da orelha, esse paciente mesmo de hoje, a gente tirou também cartilagem da concha, porque ele não tinha quase nada mais assim do nariz, né? A parte aqui do dorso nasal tinha sido completamente destruída. E às vezes até da costela também, né? Então, o otorrino ele foi tomando gosto nesse sentido, porque já tinha a habilidade de operar o nariz por dentro e começou a operar o nariz por fora, e isso passou a ser tipo a cereja do bolo, né? De quem tem essa intenção e essa vontade de modificar a sua estética. Verdade, doutora. Luciano Huck está contente, né, com o nariz dele, pelo menos ele expressa isso nas entrevistas, mas notamos que a procura pela rinoplastia é grandiosa. E a senhora tocou num fato, vamos dizer assim, básico. No caso da especialidade, está se unindo em muitas vezes a estética com situações que estavam ali, vamos dizer, dificultando a respiração e outros fatores. Quer dizer, uniu uma situação bastante interessante e necessária para a saúde, né, doutora? Imagina o paciente que roncava, né? Aí, de repente, faz uma cirurgia, deixa de roncar, porque passa a respirar bem pelo nariz, e ainda por cima realiza o seu desejo de afinar mais a ponta, ou de retirar uma giba, ou até mesmo, para poder melhorar essa função, a gente eleva a ponta para poder passar melhor o ar. Doutora, o da menina aqui da inteligência artificial, eu acho que está bem adequado ao rosto dela, né, doutora? A senhora, assim, faria alguns ajustes, eu digo, pela senhora, se a senhora pega... A primeira coisa que eu pergunto a uma pessoa quando ela tem intenção de fazer uma cirurgia de estética é o que incomoda ela. Entendi. Né? Por exemplo, se esse daqui chega e me diz que incomoda só o tamanho, mas que a ponta caída não incomoda, eu vou sugerir para ele a gente elevar a ponta, porque isso interfere na respiração. No caso dela, por exemplo, eu acho o dorso dela um pouco baixo, né? E assim, chega um ponto na cirurgia também que você tem que ouvir o paciente, mas ele às vezes não tem uma noção real. E para isso tem alguns programas, né, que a gente meio que simula e aí termina convencendo ela que se a gente colocasse um pouco mais de dorso, talvez ela ficasse mais satisfeita, né? Perfeito, ou seja, tem Com o toda uma resultado. adequação. Doutora,
E as que chegam com a imagem no celular, eu quero o meu nariz igual ao da Anitta. E aí, doutora, o que é que a senhora diz, doutora? Não dá para garantir, não dá né? para garantir, é uma cirurgia que não tem como... Meu pai dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia, fuja do médico que garante. Interessante, Né? doutora, porque, é verdade. Assim, a garantia, você pode garantir que você tem expertise, que você sabe fazer, né? Que você vai tentar fazer o seu melhor, mas você não tem como garantir o resultado, né? Porque, assim, isso é uma forma um pouco genérica, grosseira de falar, né? Mas não tem como você reproduzir. Os resultados, às vezes até de um nariz que você mesmo fez, você não consegue reproduzir numa outra pessoa, porque depende da pele, da espessura da pele, da cartilagem, né? E tem uns parâmetros também que são utilizados, que é o rosto do paciente. Você não pode pegar um rosto largo, né? Um rosto e uma face mais alongada e colocar um nariz muito pequenininho e muito estreitinho, que vai ficar esquisito, né? O paciente até traz um nariz e diz, eu quero aquele, mas será que aquele nariz vai dar certo para o seu rosto? Será que você vai ficar satisfeito com aquele parâmetro, né? Com aquela... É verdade. Aí isso é interessante também, o paciente um pouco que acreditar na expertise do médico, para poder também ter essa noção e dar essa dimensão da coisa. Doutora, quando nós fizemos a divulgação, sempre com uma certa antecedência, que iríamos entrevistar a senhora, um momento diferenciado aqui no podcast Mais Vida, estamos ao vivo pela Dr. Play. Algumas pessoas perguntaram se no caso estético há um limite de idade, tem que ter os 18 anos, como é que funcionam as autorizações? Porque as meninas hoje já têm as YouTube, cada vez querem se sentir melhor, querem se adequar a um determinado padrão, enfim, como é esse critério de idade? Assim, a gente não pode, por exemplo, uma criança que leva uma pancada no nariz e fica com a alteração muito importante, você pode até intervir, mas assim, o ideal é que você não mexa no nariz de uma face que está em crescimento, porque aí você não sabe o que é que vai acontecer naquele desenvolvimento, né? Então, o ideal é a partir dos 15, 16 anos. E o limite, aí não tem limite, é a questão da saúde, né? Uma pessoa idosa, ela pode fazer uma rinoplastia, né? Contanto que ela preencha os critérios, né, de risco cirúrgico, para que a gente também não vai arriscar, né, a vida da pessoa por conta da função ou da estética, né? Então, os parâmetros assim, para a idade são mais nesse sentido. Ou seja... Da vida da pessoa, assim, se a pessoa está bem, né, se está com saúde, se pode submeter a uma cirurgia, né, então... Analisar todos esses critérios. Doutora Luciana Fontes. Doutora, a senhora é uma mulher, além de inteligentíssima, é belíssima. Estou aqui ao vivo e o público também está a observar. Eu vou perguntar, doutora, a senhora fez algum procedimento facial em algum momento? E aí, doutora? Essa foi boa, viu, Fábio? Vai perguntar a minha data? Não, doutora. Estou brincando, uma ideia, Fábio. Eu porque a curiosidade, assim... Olha só, eu fiz uns preenchimentos que, por sinal, achei meio exagerado, né? Mas uma coisa que eu acho muito bacana é o Botox. O Botox, né, doutora? O Botox, eu acho que ele impede, né, a formação de rugas, ele meio que impede a quebra da pele, né? Eu acho que é uma coisa sempre necessária em alguns casos. Eu acho que ajuda. Doutora... Acho que pulou aqui, não foi? Eu fui para outro tema, mas a senhora ainda tem algo a dizer sobre... Eu queria falar daquele, do idoso. Pronto, vou voltar aqui para a gente citar aqui. Vamos ver aqui. Pronto. É a perda auditiva. A perda auditiva, né? Certo, justamente. O Alzheimer. É uma coisa muito interessante. Ano passado a gente fez um curso, que a gente faz uns cursos lá na clínica, né? E o curso de otorrinogeriatria. Certo. Então, assim, qual foi o maior invento da população, né?
foi a longevidade, né? Isso, Verdade. o maior evento para a gente, né, é a gente poder viver mais e viver mais com qualidade. A perda auditiva, ela isola um pouco a pessoa, porque é aquela pessoa que começa a ter uma perda e essa perda é tão paulatina que a pessoa não vai se dando conta, né, de que está perdendo a audição. Mas ela começa a ficar meio constrangida, às vezes até sem perceber. Ela começa a ficar sem querer ir para aquela festa familiar, porque está todo mundo falando e a pessoa não está entendendo e aí fica constrangida de pedir para repetir. Então, isso gera um constrangimento, né? E a gente tem ainda um preconceito em relação ao aparelho auditivo, apesar de que os aparelhos são fantásticos, né? E assim, a gente tem muito menos preconceito com óculos, que aparece muito mais, e um aparelhinho auditivo que de repente assim está até na moda, né? Bota um brilhinho lá, É verdade. né? Pode simular um piercing bonito, pode, verdade. e um brinco, né? Então, assim, interessante chamar a atenção para as pessoas a partir dos 45, 50 anos começarem a acompanhar a sua audição, porque à medida que você vai perdendo a audição, você vai comprometendo e o interessante é o que a doutora Isabelle, que é uma otologista lá da clínica, ela falou na aula dela. Eu uso sempre isso quando eu quero convencer o paciente, que a via auditiva é como uma estrada de barro, que se você começa a não passar, a deixar de ir com o carro nessa estrada de barro, ela começa a encher de mato. E aí depois, quando você quiser passar, você não vai ter mais aquele caminho, né? Então, é importante que essa reabilitação auditiva ela seja feita de forma precoce, né? E o dado mais chocante, assim, mais alarmante, é que a perda auditiva é o fator modificável mais comum para Alzheimer, que está relacionado com Alzheimer, é mais de 9%. Então, assim, entenda, é um fator modificável, ou seja, tem como mudar isso. Ou seja, a gente precisa daquela estrada livre para que a gente possa ter esse estímulo sensorial da audição, né? Na hora que a gente vai impedindo isso, a gente vai deixando de ter esse caminho, deixando de ter esse pertuito. Então, eu pedi para você voltar, desculpe, mas porque eu acho esse tema extremamente importante. Eu adiantei aqui, doutora, foi dois cliques que eu dei, mas esse tema estamos abordando, a visão da senhora foi sensacional aí. Doutora, inclusive, tenho vários aspectos aqui a comentar. O meu pai, Heraldo César, em Campina Grande, ele inclusive, doutora, com muita saúde para a idade, graças a Deus, ele foi um dos criadores, se não o maior criador do maior São João do mundo. Nossa! Ele é da época da radiodifusão e tem toda uma história. Eu posso dizer assim que papai é um ícone que, graças a Deus, está vivo aí, com muita saúde, é bom que se diga, dirigindo, renovou carteira de motorista agora, porque nessa idade renova por mais 3 anos. E aqui há algumas coisas interessantes aqui a falar nessa perda auditiva. Doutor, ele começou há alguns anos a ter uma perda auditiva até severa. E no caso de papai, ele fez todos os exames, inclusive na clínica de otorrino, e foi passado o devido aparelho, a gente procurou verificar tudo. Tem os aparelhos hoje super modernos, né, que você já consegue adequar por Bluetooth, por várias situações, né, fantástico. Alguns também bastante caros. Mas, doutora, ocorreu uma coisa interessante no caso de papai. Mesmo ele adorando tecnologia, mas aí tem o fator da idade. Sim. Esses aparelhos, os mais modernos, não se adequaram a ele. Eu digo ao dia a dia dele. Sim. Terminou que ele está usando hoje, vamos dizer, um mais simples, mas que ele, no dia a dia, com a autonomia que tem, ele consegue colocar, ele consegue... Esses mais tecnológicos, para ele, a gente tentou, mas não conseguimos. Olha e aí, doutora? Um exemplo de que o mais simples o mais importante. Justamente, é o mais importante. É porque, assim, vai depender também da destreza, muitas vezes, né? De tentar manipular e depende também da perda, do tipo de perda dele, se é uma perda que não é uma perda tão em rampa, né? Ele não vai precisar de
de um aparelho com tanta tecnologia, né? E também vai depender da questão do conduto, é uma série de parâmetros e muitas vezes o paciente vai para um tecnológico desse, né? Não se adapta e desiste, né? E isso é ruim, por isso que eu digo, é muito importante que o profissional que vá lhe oferecer esse aparelho, ele tenha paciência e que você tenha persistência para ir testando, não é? Até que você chegue, tanto é que as lojas de aparelho auditivo, elas não... Você chega lá, elas dão um aparelho para você testar por um período. Verdade. Né? Não se adaptou, eles fornecem outro e eles vão fazendo esse ajuste, porque tem uma coisa muito de cada um também, né, nisso. Quando vinham os mais modernos, os menores, que a gente colocava em papai nessa fase que a senhora falou do teste, e ele já dizia, está causando um zumbido, está sendo bem pior para mim. E a gente foi testando e chegou nesse que vamos dizer assim, ou está sendo o mais adequado. Mas mesmo assim, papai é muito insistente, viu, doutora? Ele não gosta muito nem que chame ele assim, ou que diga que ele tem uma idade maior, muitas vezes, até eu acho que é característica da idade. Ele se vai sair, ele prefere não colocar o aparelho, é aquela coisa mesmo, a gente está insistindo, mas a gente vai adequando, né? Como é que quem criou o maior São João do mundo não vai ouvir o forró, né? Mas, doutora, é porque assim, ele acha que todo mundo está velho, inclusive ele olha para mim, você está ficando muito velho, mas ele não se acha velho, ele é muito positivo, aí nesses aspectos ele usa mais em casa e quando sai, né, quando normalmente, muitas vezes estamos com ele, né, e a gente vai. A perda dele é mais ou menos assim, em um dos ouvidos é bem severa, mas no outro já não é tanto. Aí ele consegue, muitas vezes. Né? Às vezes eu tenho que repetir, eu já falo alto dessa minha sistemática, 27 anos dando aula, e muitas vezes, doutora, quando eu falo um pouco mais alto, ele olha para mim, por que você está gritando comigo? Mas assim, a gente vai levando, mas a gente nota, logicamente, uma grande evolução nessa área, nos diagnósticos, nos procedimentos e nos equipamentos, né, doutora? E é muito importante, assim, tem uma perda auditiva, entender a causa dessa perda, né? Porque existe a perda pela idade, pelo tempo, né? Mas tem outros tipos de perda, né? Então, é importante entender que tipo de perda, aonde é essa perda, se é na cóclea, que é o órgão sensorial da audição, se é no nervo, né? Então, tudo isso é válido também na hora de eleger esse aparelho ou até a conduta a ser tomada nesses casos, sabe, Fábio? Doutora, e aqui, quando a gente fala também da demência e Alzheimer, há toda uma ligação realmente nesse processo, ou seja, um fator pode gerar outro ou potencializar outro. Seria por aí, doutora? Exatamente, porque é uma diminuição, na hora que você está perdendo a audição, você está diminuindo o estímulo, né? O estímulo sonoro, e aí o paciente tende a ficar mais em casa, né? A diminuir a sociabilização, então ele começa a ficar realmente com menos estímulo, né? Ele vai ficando cada vez mais, assim, parado, né? E esses estímulos sensoriais, eles são muito importantes, né? Aquela pessoa que gostava de sair, que gostava de ir para a festa, gostava de encontrar os amigos, aí começa a não ir mais. Então, olha quanta coisa ele está perdendo. Toda uma interação, né, doutora? Isso. Doutora, vamos ver agora na sequência a próxima tela que virá. Inclusive, a senhora ressaltou que é um mês que a voz está em evidência. Doutora, foram 27 anos dando aula de física, informática e robótica. Aí dei aula em vários colégios, sempre da rede particular ou em Campina Grande e muitos aqui em João Pessoa, alguns que não existem mais, como a época áurea do CA, do PhD, mas ensinei também no GEL, ensinei muito, não era ainda Motiva, mas dei muita aula com Carlos Barbosa, que é um dos donos do Motiva, ou seja, tive todo um histórico aí de aula. E, doutora, por várias vezes chegou o momento de dizer,
estou com calo nas cordas vocais. E naquela época, isso já faz um bom tempo, doutora, a gente sempre ia para as soluções caseiras, que são muitas, que encontramos na internet, ou as pastilhas e por aí vai. Doutora, o que é que hoje mais esses artistas que usam tanto a voz, eu sei que estão acompanhadas de especialistas, mas o que mais se deve fazer para cuidar da voz em casa mesmo, no dia a dia, e aí ficar mais calado, doutora? E aí, doutora? Não, de jeito nenhum. Imagina, calar, né? Não Ninguém. pode, né, não. doutora? A gente hoje está num dia muito especial. Hoje, dia 16 de abril, a Otorrino está em festa. A gente comemora hoje o Dia Mundial da Voz. E isso surgiu no Brasil, inclusive, né? E tomou essa proporção. Olha que bacana. E assim, é muito importante a sinalização da voz para problemas que podem ser problemas muito sérios, como, por exemplo, o câncer de laringe, que é um câncer que, como todos os outros, né, detectado precocemente, a gente tem como intervir e tem como preservar a voz, e é uma coisa assim, é um direcionamento totalmente diferente. Então, assim, a principal mensagem desse dia é: se você está há mais de 15 dias com rouquidão, com algum incômodo na garganta, alguma inflamação, se você perdeu subitamente a voz, está com engasgo ou com falta de ar, procure um especialista para ver o que é que está acontecendo com a sua laringe, com sua faringe, com sua voz, né? Essa conscientização, por exemplo, dos profissionais da voz, eu costumo comparar assim: quando você está com um sapato apertado e aí você anda muito, então você é professor, você fala o dia todo, e aí você passa o dia todo andando com um sapato apertado, que vai fazer um calo no seu pé, não é isso? Lógico. Então, se você continua usando aquele sapato apertado, esse calo não vai deixar de existir nunca, né? Então, assim, você tem que saber se realmente é esse calinho, né, que na verdade a gente chama de nódulo vocal, para que você mude. Se for isso, se é o sapato apertado que está causando esse calo, então você troca aquele sapato, né, assim? A mesma Sim. coisa com a voz. A voz, não é que você tem que limitar a sua voz e falar menos. Claro que se você está com alteração, com a doença, com inflamação, você deve não falar, né? Para não Lógico. piorar aquela situação. Mas a questão do calinho, assim, usando o exemplo do sapato, se você fala inadequadamente, se você usa uma musculatura inadequadamente para falar, você termina atritando, causando um atrito e formando realmente, que a gente chama de nódulo, mas é um calo, né? É um espessamento mucoso, que aí isso deixa a voz diferente. E aí a pessoa busca o especialista e quando faz o exame, vê que tem um calinho. Aí vai fazer uma cirurgia para aquele calinho? Em algumas situações extremas, sim, mas ali é só você trocar o sapato, ou seja, você tem um treinamento, né, com fonoaudiológico, para você aprender a falar sem forçar, que às vezes as pessoas falam e depois é que respiram, né? Quando não existia ainda a fonoaudiologia, o que se orientava era para o paciente ler Machado de Assis respeitando as vírgulas e os pontos. E aí, assim, era esse o treinamento, né? Claro que hoje, com a tecnologia e com os avanços, a coisa é muito mais, né, fantástica nesse sentido. Mas todo profissional da voz, ele deve realmente ser acompanhado por um especialista para detectar precocemente essas alterações, porque quanto antes, né, a solução é muito mais fácil, prevenção, menos né, doutora? danosa. Doutora Luciana Fontes, estamos ao vivo aqui, uma entrevista sensacional, podcast Mais Vida pela Dr. Play. Doutora, me lembrei de outra coisa. Doutora, quando eu era pequeno, realmente, eu não me lembro da idade, 10 anos, quase todo mundo tirava as amígdalas. E principalmente para tomar sorvete. Hoje ainda tem isso, doutora? Me diga aí, que eu não ouvi mais nunca falar em pessoas tirando a amígdala. Não, ainda tem as Ainda indicações. tem, Existem doutora. as indicações, como por exemplo a apneia do sono, quando é por uma hipertrofia, né, das tonsilas,
que elas são 4 graus, né? No grau 3 para 4 graus, aquela tonsila que praticamente encosta na linha média, né? E que não é por um processo inflamatório, é uma hipertrofia por ser aquele tecido crescido, né? Então, tem as indicações para fazer a cirurgia, né? Mas, assim, eu acho que antes se fazia porque não tinha tanta facilidade para os tratamentos, né? De antibiótico, né? Inclusive, assim, até um parêntese, a questão das faringotonsilites. É a doença viral mais tratada com antibiótico que existe. Ou seja, erroneamente tratada, né? Porque a maioria das faringotonsilites, elas são virais, né? E as pessoas vão para os antibióticos. Muitas vezes os antibióticos, muitas vezes faz a cirurgia e nem tem indicação de um nem de outro. Que interessante foi, doutor. Me lembrei agora, doutor, do sorvete. Mas depois que é adequado tomar os sorvetes, né, doutor? Muito, porque o sorvete, ele é geladinho, né? Então, o frio, o gelo, ele faz a vasoconstricção. Aí ele, assim, digamos que diminui o risco de sangramento no pós-operatório. Doutor, o próximo tópico nosso, como prevenir quedas e tratar a tontura. Doutor, isso é um caso muito sério. Eu passei a receber há algum tempo já os relatórios dos hospitais de trauma de Campina Grande e de João Pessoa. Esses relatórios, eles fazem uma tomada desde a sexta-feira, começa na sexta, até o domingo, às 23 horas e 59 minutos. E aí vem todas as entradas hospitalares, tanto em Campina e João Pessoa. A gente nota, muitas vezes, quando estamos de fora, a gente não percebe o que está acontecendo. O que é que eu noto? São muitas as quedas e quando a gente vai ver o histórico, eu já entrevistei tanto o doutor Sebastião, diretor lá do Hospital de Trauma de Campina Grande, como o grande doutor Laércio Bragante, o diretor de trauma aqui em João Pessoa. E nota-se que muitas vezes a tontura no ambiente doméstico tem levado a muitas quedas e muitos traumas. Doutora, é uma situação muito séria, às vezes peculiares à idade, mas como a senhora vê no ambiente dos estudos, de toda essa sistemática, como realmente prevenir? Isso vem tudo de uma adequação, muitas vezes, no ambiente e outros fatores. E aí, doutora? Exatamente. Isso é um tema fantástico também, porque, assim, eu adoro esses temas que tem como a gente mudar o curso da história, né? Então, assim, se você tem tontura, você deve procurar um especialista para você entender o que está acontecendo, porque realmente a tontura ela é uma sensação de que você perde o controle sobre si mesmo, né? E aí você vai cair, dependendo de como seja essa queda, né? Isso pode ter em idoso que tem osteoporose e vai ter fratura de colo do fêmur, aí olha a quantidade de problemas que esse paciente vai ter por conta de uma coisa que poderia ser prevenida, né? Verdade. Então, assim, o equilíbrio da gente é como se a gente tivesse um tripé, que é a visão, a propriocepção e o labirinto, né? Então, essas 3 perninhas é que informam para a gente a posição nossa no espaço, né? Então, o idoso, por exemplo, se ele tem um problema visual, se ele está muito sedentário, muito em casa, se ele não está ativando as terminações proprioceptivas, né? E se ele também tem um problema de labirinto, que muitas vezes tem a ver com alguma causa metabólica, vascular, então vai ser muito fácil ele cair, né? Ainda mais num contexto, muitas vezes uma casa com tapete, com escura, né? Então, assim, são várias coisas que uma mínima orientação pode evitar muito, né? Esses problemas que podem vir a partir daí. E, assim, é um mundo vastíssimo a tontura, né? Tem muitas causas de tontura. Assim, é a segunda maior causa de busca a pronto-socorro no mundo é a tontura, né? E a tontura, doutora, ela pode ser central e ela pode ser periférica. Quando ela é central, assim, tem que ser uma atitude mais urgente, né? Mais emergente. Né?
o paciente pode estar tendo um AVC, né, uma isquemia. Então, assim, é importante que se você tem tontura, que você busque uma ajuda para entender a causa, né, e até resolver essa causa, não tenha vergonha de andar com uma bengalinha ou com alguma coisa que vale lhe ajudar para prevenir uma queda, né? Doutor, e uma coisa interessante, quando vê uma pessoa tonta, né, aqueles ditos populares, já diz logo, ó, tá com labirintite, mas é um estudo muito mais aprofundado, delicado, multidisciplinar, muitas vezes, não é, doutora? Isso, a atuação multidisciplinar, ela é essencial, né? E eu costumo dizer para os alunos na universidade, assim, olhe, vocês quando estiverem lá na atenção básica, né? Porque a gente dá aula na universidade para médicos generalistas, para torná-los médicos generalistas. A gente não dá aula na universidade, na graduação, para eles se tornarem otorrinos, né? A gente quer que eles sejam médicos generalistas, ali é o objetivo. E como médico generalista, você vai se deparar, né, com paciente com tontura. E aí você vai encaminhar o paciente para um serviço terciário, um serviço especializado, com hipótese diagnóstica de labirintite. Aí eu digo sempre isso, olha, labirintite ela é rara, é muito rara a labirintite em si, que é uma inflamação do labirinto, né? Então, assim, convencionou-se chamar toda a tontura de labirintite, mas a labirintite é uma das causas menos, assim, uma das causas raras da tontura, entendeu? Tem muitas outras causas. Muito interessante. Estamos ao vivo, é o podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play, uma entrevista espetacular aqui com a doutora, que é uma honra. Há muito tempo que eu já venho, doutora, tem um tempinho para conversarmos, levarmos essa sabedoria imensa da senhora, a utilidade pública. E a doutora vai ter um momento, e eu sempre dizendo, o momento é o de Deus e chegou, estamos fazendo uma entrevista maravilhosa e a senhora é uma grande mulher, uma grande especialista. Doutora, temos que pensar nas crianças. Aí, doutora, esse trabalho na escola, a senhora acha que é feito adequadamente de conscientização, de chegar uma informação, vamos dizer, que possa prevenir ações futuras? A senhora vê isso com bons olhos? Eu sei que a senhora tem uma visão muito globalizada. E aí, doutora? Assim, primeiro, obrigada pelos elogios, né? Obrigada, são Fabiana, verdadeiros, doutora, e de coração. Muito importante seu programa. E dessa conscientização, né, porque a gente pode mudar o curso da história, né, com esses alertas, isso é muito bacana. Em relação à questão que você falou da questão escolar, né, isso? Escolar. Eu acho importantíssimo, sabe, você saber, porque você lembra do Cebolinha da história em quadrinho? Lembro, né? Sim. Que ele não pronunciava o R vibrante. Verdade. Né? E depois com o mangá, né, evoluíram a história, né, ele fez um tratamento, né, no ouvido e aí ele passou a falar certo, né? Então, assim, aquilo do Cebolinha, ele falava elado, né, em vez de errado. Justamente. Né? Porque ele não pronunciava o R, porque ele não escutava o R. E aquilo, provavelmente, né, assim, muitas vezes é um acúmulo de secreção. Foi um resfriado que a criança teve, ou vários resfriados sucessivos, e foi secreção para o ouvido, para a orelha média. E essa secreção, ela causa uma perda, que não é uma perda, assim, chamativa, a ponto de você, eita, ele está sem ouvir. Mas é uma perda muitas vezes silenciosa, é uma perda que faz com que a gente escute mais ou menos assim, né? Isso faz a criança deixar de ouvir alguns sons, consequentemente, ela vai estar numa idade muito importante de aquisição de muita informação e aí ela não vai conseguir desenvolver corretamente a linguagem oral, né? E nem a linguagem escrita, porque ela não consegue escutar o R vibrante, por exemplo, como é que ela vai falar o R vibrante? Ou como é que ela vai escrever o R vibrante? Então, aí vai gerando uma série de problemas depois que termina que uma simples triagem teria resolvido, tá entendendo? Eu costumo dizer que a triagem, assim, isso aí não sou eu que estou dizendo, né? Mas eu sempre comento isso,
enfatizo isso, que a triagem ela deve ser para uma doença que ela tem uma frequência elevada, que ela tem uma repercussão importante e que ela tem tratamento. Porque também não adianta eu fazer uma triagem auditiva neonatal, por exemplo, eu tentar detectar perda auditiva em recém-nascido, se eu não vou ter nada para fazer com ele, né? Chegar para um pai e uma mãe que está naquela alegria de ter acabado de ganhar um filho e eu dizer, olha, seu filho não escuta bem, né? Aí, doutor, o que é que faz? Não tem nada para fazer. Então, não vale a pena eu fazer todo esse esforço, né? A triagem para poder dizer que não tem nada para fazer. Então, justamente. mas isso é exatamente o contrário. A gente está falando aqui de uma situação onde a gente tem como resolver, né? Se você me perguntar, Luciana, se for nascer agora, qual é a deficiência que você queria nascer, com que deficiência? Eu escolheria a deficiência auditiva, sabe? Porque hoje você praticamente, você não deixa ninguém sem ouvir, né? Você tem recursos né, inúmeros, né? Isso, então assim, mas só que se você não detecta precocemente, se você deixa para detectar mais na frente, você vai causar uma atrofia das vias centrais e aí você não consegue mais ter aquele mesmo resultado. Então, por isso a importância de você detectar precocemente, né? Doutora, nós estamos chegando praticamente no final dessa edição. Costumo dizer que salva muitas vidas do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Eu sou muito fascinado pela tecnologia, eu posso dizer que nasci. Dizem até que os que nascem, que é o meu caso, 4 de fevereiro, aquário, né, tem o olhar voltado para o universo, para a tecnologia, mas de forma que eu adoro. E eu coloquei esse tópico aí, a imagem gerada pela inteligência artificial, essa união, vamos dizer, a tecnologia em prol da otorrinolaringologia. Doutora, como a senhora está vendo aí o avanço da inteligência artificial nos vários fatores, se potencializando também imensamente na área da saúde? Lógico, já conversamos um pouco, eu sei que a senhora é altamente atualizada, depois eu quero até que a senhora fale, eu fiquei aqui muito impressionado, né? Os filhos da senhora, alguns já na vertente da saúde, outra que está lá no ambiente cultural, teatral, mas a tecnologia, como a senhora está vendo, esse boom, esse divisor de águas que está se chamando e que se chama inteligência artificial. Eu acho fantástico. Fantástico, né? A gente tem uma tecnologia que pensa e pensa até melhor do que a gente, né? Então, assim, isso é fantástico, né? E a gente precisa usar isso, porque o que a gente precisa é ser humano, né? Se a gente tem uma máquina que pode carregar o peso, se a gente tem uma máquina que pode armazenar a memória para que a gente não fique, que a gente tenha a informação precisa e ideal naquele momento, né? Que a gente não precise contar com uma informação que talvez seja falha, né, da nossa mente, se a gente tem como ajudar a pensar, a solucionar, a causar mais vida, né, a trazer mais emoção. Por isso que eu acho que as profissões e as pessoas, elas precisam olhar muito para esse lado do ser humano, né, porque a tecnologia, ela está aí, e não tem volta, e isso é ótimo, né? E o que a gente vai precisar fazer é saber usar, porque tem isso, né? Você tem que usar ela a seu favor, né? E usufruir, desfrutar, né? E ser empático, e ser humano, e ser feliz. E é por aí, né? Não é? Doutora, nesse contexto, já no finalzinho, eu queria citar, no caso, a senhora tem uma filha, estava me falando, que está nos Estados Unidos e que está na área do teatro, não é isso, doutora? Isso. Queria que a senhora falasse o nome dela, só um históricozinho aí, breve aí, dessa vertente magnífica, né, doutora? O nome dela é Luana Fontes Silva da Cunha Lima. Ela fez direito, eu costumo dizer que ela fez direito para ter direito a atuar. Até é verdade. E, inclusive, ela vai defender a tese dela agora, e ela coloca essa situação, né? Que ela
todo o processo, né, dela, que não é fácil, de certa forma. É uma profissão que não é uma profissão assim que, digamos, que tem um trilho, né? Você não diz assim, não, faça o curso tal, faça, né? Então é mais difícil, mas isso é interessante também, porque é desafiador, né? E mostra que a pessoa quer mesmo, né? Quando enfrenta. E assim, eu hoje tenho muito orgulho dela por ela ter trilhado esse caminho, né? Ela faz um mestrado lá na USD e está terminando agora e vai poder ter a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos na área, né, do mestrado dela, que é o teatro, né? Que é como eu estava lhe dizendo, né? A questão da emoção, né? De trabalhar e de trazer alegria, de trazer mensagem, de trazer mudança, né? Para melhor. Doutora, e os outros as duas filhas? São duas filhas. Que estão na área da saúde, né, doutora? Não, a mais velha é essa, né? Essa do teatro. A do meio é Lara. Lara é médica e faz a residência em otorrino na clínica de otorrino. A Lara. Lara. Doutora Lara, que daqui a pouco vai me dar uma entrevista, vai ser a primeira entrevista, né, doutora? Ficou o compromisso aqui, viu, doutora? A primeira entrevista será aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play, vai ser uma honra. Com certeza, com certeza. Larinha, ela está fazendo a residência com a gente e, assim, está sendo uma coisa fantástica, né? Ver ela aprendendo, né? Se especializando, se aperfeiçoando na nossa profissão, que vem desde o meu avô, né, meu pai. Verdade. O chefe da gente dizia que isso é um defeito genético, né? Então, assim, ela parece que pegou esse defeito, né, genético. Salvando vidas aí plenamente. E o mais novo está também fazendo medicina. Medicina. Aí já pensa em alguma área ou ainda está muito cedo assim de especialização? Não, ele ainda não, né, doutora? Ele não fala ainda, né? Doutora, nesse final eu quero primeiro mandar um grande abraço, né, para o doutor Leonardo Fontes, né? Obrigada. É uma referência, eu já tive a honra em entrevistá-lo e eu posso dizer, como a senhora e uma grande equipe, são ícones realmente da saúde que têm um ofício em salvar vidas, adquiriram essa sabedoria. No meu caso, eu tenho muito esse conceito dado por Deus e a partir daí souberam também potencializar isso, a clínica de otorrino aí crescendo, graças a Deus, atendendo milhares de pessoas, eu posso dizer, e a senhora, uma grande mulher, um ser humano extraordinário, eu tenho certeza que se tivéssemos agora horas e mais horas de programa, eu poderia falar adjetivos benéficos e realmente verdadeiros em relação ao trabalho da senhora excepcional. Muito obrigado e as palavras finais da senhora, doutora. Fábio, eu que agradeço a oportunidade, né, e esse trabalho excelente. É muito bacana você trabalhar, né, num objetivo maior, né, de alertar as pessoas, de salvar vidas, né? Então, parabéns à equipe, né? Verdade. E eu só tenho que agradecer. Doutora, se a senhora quiser, pode ficar muito à vontade. As pessoas gostam muito de interagir, de dizer a rede social da senhora, o Instagram, que é um caminho tão maravilhoso de comunicação. Eu sei que a senhora leva muita utilidade pública através do endereço. E aí, doutora? É doutora Luciana Fontes Silva. Doutora Luciana Fontes Silva é o Instagram. E da clínica de otorrino, tem clínica de otorrino PB, né? Tem clínica de otorrino PB, tem CDO especialidades, tem CDO ensino e pesquisa, que é o Instagram da residência. Da residência, ou seja, as tem o de Campina situações, também. Tem o de Campina também, né? Foi crescendo e, obviamente, as redes sociais foram ficando específicas, porque há muita diversidade, um ambiente belíssimo de se trabalhar, em constante evolução, pesquisa, né, doutora? Muita pesquisa
pelo mundo afora e cada vez mais tornando, vamos dizer, a ação mais acessível e salvando mais e mais vidas. Portanto, doutora, daqui o nosso agradecimento totalitário à senhora. Espero contar outras vezes. Eu sei que a agenda é muito delicada, mas quem sabe a gente encontra um tempinho ainda esse ano para conversar sobre as novidades. A residência médica, né, doutora? Vamos dizer, um marco na história. Se a senhora quiser comentar alguma coisa sobre a residência. Para a gente, assim, para mim tem sido uma experiência muito bacana, porque eu morei 20 anos em Natal e lá eu era envolvida com isso e gostava muito, porque eu acho que é você juntar a experiência dos mais velhos, né, com a modernidade, com a disposição dos mais novos, né? Então, eu acho que isso é uma mistura fantástica, né? E eu acho que isso faz crescer o serviço, faz impulsionar o serviço, né? Então, assim, é uma menina dos olhos. Muito bom. Muito obrigado, doutora Luciana Fontes. E assim estamos encerrando essa edição. Eu caracterizo, eu sou muito sincero, como maravilhosa, ao vivo. Daqui a pouquinho já podem ir no YouTube, no endereço Dr. Play Saúde, vocês lá encontrarão de forma pública essa conversa na íntegra e aí é começar, é tão fácil, é de graça, a compartilhar, recortem trechos, coloquem no Instagram, distribuam pelo WhatsApp, pelo Telegram, é tão fácil, é tão importante e você saber que está contribuindo para salvar vidas. Portanto, muito obrigado, eu quero agradecer muito a todos que fazem, eu posso dizer, esse novo momento aqui na Dr. Play, o ecossistema Dr. Play, crescendo cada vez mais, as pessoas valorosas. Eu tenho aqui o Del aqui nos comandos e também o Levi que está aqui. Eu gosto sempre de ressaltar o Lino Costa, o doutor Lino, o doutor Otávio, o Márcio, a Heloísa. São tantas as pessoas que estão fazendo da Dr. Play esse ambiente tão extraordinário em podermos levar essa informação de qualidade, uma entrevista tão maravilhosa. Quantas vidas iremos salvar? Como é importante dizer isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e aguardem as próximas edições do podcast Mais Vida pelo ecossistema da Dr. Play.